Olá, meu nome é Kim Sacramento, sou doutorando da UFMG, com orientação do professor Fernando Chaib, e junto com a Nath Calan, também doutoranda, vamos falar um pouco sobre performance, música cênica e obra aberta, todos com uma perspectiva a partir da prática percussiva. Agradecemos a oportunidade de apresentar essa palestra, de falar um pouquinho sobre a nossa pesquisa. Agradecemos a professora Luciana, agradecemos o projeto Viva Música pela oportunidade e vamos à palestra. Eu vou falar um pouquinho sobre performance, que é um termo muito abrangente, muito amplo. O autor Carlson, por exemplo, em 2009, ele fala que as manifestações desse termo são tantas e tão variadas, tão diferentes, que um completo mapeamento delas é quase impossível, né? Por conta das tantas nuances semânticas que pertencem. Rodrigues, em 2012, por exemplo, fala que esse termo, performance, tem a possibilidade de ser empregado em tantos contextos, tanto artísticos como não artísticos, que percebemos uma diversa polissemia, uma considerável polissemia, né? Por exemplo, a gente pode citar o uso da palavra performance nos esportes, nos negócios, na parte profissional em geral. A gente pode ver no teatro, nas artes visuais, na música, na antropologia, né, nas políticas, na ciência, né, e em muitas outras áreas e ambientes, né? Alguns conceitos são importantes de serem ditos, só para a gente se situar, só para a gente contextualizar e conceituar a palavra, para daí depois a gente poder filtrar o uso dessa palavra para onde a gente realmente quer chegar, tá? Então, alguns conceitos são importantes de serem falados. José de Ferral, em 2007, ressalta que toda atividade humana ela pode ser considerada performance. A distinção ela se encontra no fato dessa performance cotidiana ou não, de ter um sujeito que não está consciente, né? No caso da performance cotidiana, dela não está consciente de que ela está exibindo alguma coisa, diferente das performances artísticas, que elas estão conscientes de que elas estão exibindo alguma coisa, né? Mesmo as performances ritualísticas ou as performances esportivas, né? Onde a gente demonstra alguma coisa, demonstra excelência em alguma área, ou demonstra alguma atividade em que algum outro sujeito esteja observando. Schechner, em 2003, ele afirma que a barreira entre a performance e a vida cotidiana é incerta e arbitrária, porque varia de cultura para cultura. Em um lugar, uma demonstração de habilidade, alguma atividade pode ser chamada performance, e em outro lugar pode não ser chamada performance. Depende da situação, enfim, da cultura, da área, né? Carlson, em 2009, por exemplo, ele fala que o termo performance significa tradicionalmente exibição pública de habilidade técnica. Schechner, em 2007, concordando com os conceitos já citados, ele fala que as performances artísticas, rituais ou até da vida ordinária, da vida cotidiana, são feitas de comportamentos agidos, duplamente agidos, comportamentos restaurados, no sentido dos comportamentos não serem novos, não serem originais, né? Eles serem imitações de outras pessoas, né? Então, são ações performadas que as pessoas
treinam para executar, que praticam e ensaiam, né? E além disso, o autor fala que entende-se por performance o ser, o fazer, o mostrar fazendo, o explanar mostrando como se faz. Então a gente chega num lugar que a gente percebe que nenhuma performance ela é universal. E aí, por exemplo, a gente pode citar alguns exemplos como o aprendizado dos alabês, que são os jovens que estão inseridos no território, no ambiente do terreiro de Candomblé. A gente tirou esse exemplo da tese de Almeida, né, defendida em 2009, que traz esse aprendizado dos alabês a partir da imitação dos seus mestres, né, a partir da performance dos seus mestres. Então, a partir da oralidade. Também temos a tradição cultural folclórica, vista, por exemplo, dos grupos de Catopê, por exemplo, em Montes Claros, na cultura do Congado. Aqui Chestner traz 8 tipos de performance em 2003, só para a gente entender quantas possibilidades, né, algumas das possibilidades que a gente pode inserir esse termo, como por exemplo na vida cotidiana, a gente pode inserir nas performances artísticas, obviamente, no território esportivo, recreativo, nas situações de trabalho, nas situações dos contextos tecnológicos, automobilísticos, nas relações sexuais, por exemplo, nos rituais sacros e profanos, nos jogos em geral, por exemplo. Na arte, né, a gente já filtrando um pouco essa utilização desse termo, alguns autores são super importantes para trazer o termo performance, como por exemplo Ferralo, em 2002, 2008, 2009, Chestner, 2003, em 2007 e Pavie, em 2008. Esses 3 autores compreendem esse termo performance como uma forma de arte. Agora a gente entendendo a performance como uma expressão artística em si, que engloba mais de uma expressão artística. Então, performance seria algo que engloba música e teatro, música e dança, ou poesia e dança, desfazendo competências, se tratando de uma nova vertente. Então, a gente pode trabalhar com a performance sendo uma apresentação de habilidade artística, como uma performance percussiva, uma performance teatral, uma performance musical, ou a gente pode trazer à discussão essa percepção da performance como expressão artística, como uma forma de arte em si, que é discutida desde a segunda metade do século XX, né, a partir do happening, por exemplo, do body art, do body painting, do action painting, do performance art. Né? Em alguns âmbitos, a partir dos anos 60, autores e compositores e artistas de performances como John Cage, como Mercy Cunningham, que é um videomaker, tem Alan Caprow e Johnny Park, escultor, por exemplo, são fortes influências e personagens importantíssimos nessa utilização recente do termo performance. E aí a gente traz, por exemplo, alguns elementos importantes, como a introdução de novas tecnologias, a exploração do silêncio e de outros elementos, instrumentos étnicos, né, oriundos do Oriente, por exemplo, a música eletrônica, a coreografia com movimentos mais cotidianos, mais comuns, por exemplo, né, para trazer esse surgimento dessa performance como expressão artística em si.
Cage é um personagem super importante para o nascimento dessa expressão e também para o repertório percussivo, né? Ele influenciou de fato o surgimento, né, o estabelecimento da utilização desse termo, né, dessa forma, trazendo a participação do público de forma ativa, trazendo a utilização dos instrumentos de maneira não tradicional, ou então trazendo objetos não convencionais como instrumentos, né, a exploração do próprio silêncio e também de outros elementos, né, e a união dos trabalhos de Cage e Cunningham, né, então um compositor, um performer e um coreógrafo, trouxe essa ideia do happening, por exemplo, né, essa origem do happening. Trazendo um pouco essa ideia da performance como art form, como forma de arte, como expressão de arte em si. Em 2002, Ferraro considera a performance como exatamente isso, como uma forma de arte, né, tendo como seus objetivos desfazer competências, reajustar essas competências e redistribuí-las em um arranjo que não é sistematizado. Então a gente vai parar de tentar rotular uma coisa e outra. A gente vai chamar de performance algo que não está sistematizado, não está rotulado como uma coisa e outra, mas sim como arte híbrida. Aguilar, né, a partir de Cohen, em 2007, comenta que performance se utiliza de uma linguagem somática, né? Então, música e dança, música, dança e poesia, é o teatro de vanguarda mais a poesia e etc. E a partir dessa ideia a gente pode trazer como personagem principal da performance o performer. Quem é o performer? Pavia, em 2011, considera que é o artista que faz a performance, né? Então ele explica que é um termo em inglês para diferenciar o performer, quem faz o performer, de quem faz teatro, o ator, né? Considera que o performer ele não é quem faz teatro falado, não é quem faz o teatro em si, mas é quem faz, por outro lado, quem canta, quem atua, quem dança, quem faz mímica, quem é capaz de realmente realizar diversas artes e não ser rotulado como isso e aquilo, mas como performer, né, em cima de um palco. O performer ele não está atuando, mas não está atuando como um personagem, uma cena, mas sim atuando uma composição própria da sua realidade, né? Então, a partir do seu repertório artístico. E aí a gente começa a entrar nessa expressão artística, nessa forma de arte, performance, e a exemplificar algumas modalidades que estão inseridas nessa arte, nessa modalidade, nessa expressão artística. Então, inicialmente com John Cage e o Cunningham, por exemplo, se originou o happening, logo na metade do século passado, do século XX. O evento que foi precursor dessa modalidade foi o que chamaram posteriormente de Untitled Event, evento não titulado, sem título, em 1952, onde num palco ou em um ambiente estava um dançarino, uma TV, música, artes visuais, poesia e tudo simultaneamente, como traduzindo a palavra happening como um acontecimento onde as coisas estavam acontecendo simultaneamente. Existe também o o action painting, que temos como personagem importantíssimo o Jackson Pollock. O body art, como artistas importantes Georgian Weber,
por exemplo, no espetáculo Vernissage, onde a gente pode ver esse body art acontecendo. E mais para frente, com influência dessas modalidades, veio a performance art, que é uma modalidade que está dentro da performance, uma modalidade que a personagem, uma das personagens mais relevantes, Marina Abramović, trouxe muito o que falar em sua época e trouxe várias obras e vários espetáculos com a participação ativa do público, inclusive, como esse exemplo, Rhythm Zero, como se fosse ritmo zero ou algo parecido. A partir daqui a gente começa a traçar relações, uma nova visão, uma nova forma de relacionar, de uma perspectiva dessas modalidades artísticas para com a performance percussiva, né? Relações da performance como expressão artística com a prática percussiva, com obras do repertório repertório percussivo, do repertório para instrumentos de percussão. A gente tem exemplos como o Living Room Music do próprio John Cage, que trouxe em sua obra um ambiente do cotidiano, que é uma sala de estar, com 4 pessoas, é um quarteto, usando objetos não tradicionais, objetos não convencionais, na verdade objetos da sala de estar, como instrumentos de percussão. Existem alguns movimentos, então o movimento traz esses objetos sendo tocados, outro movimento traz a fala, outros movimentos trazem melodias, enfim. Esses acontecimentos eles se dão simultaneamente, muitas vezes, como happening, né? A gente pode trazer essa visão do happening, de acontecimentos simultâneos, de artes acontecendo ao mesmo tempo, né? Modalidades artísticas acontecendo ao mesmo tempo, o que pode ser trazido nessa obra, a música sendo trazida junto com o teatro, junto com objetos não convencionais, junto com a fala. Então a gente pode traçar essa comparação com o happening. Existe também a obra Dressur, de Maurício Kagel, composta em 1976, onde a gente pode notar um ambiente, né? A partitura ela é bem detalhada, mas a gente pode notar um ambiente onde os 3 integrantes do trio passeiam pelo palco e fazem gestos muitas vezes absurdos, tocam coco na barriga e acontecimentos simultâneos com alguns barulhos, alguns sons. E aí a gente pode traçar uma comparação tanto com o happening, como com o body art, né? Com o coco batendo no peito, na barriga, com a obra Dressur, de Maurício Kagel. Com a obra Vice-Versa, de François Sarin, podemos traçar visualmente, principalmente, com elemento visual, a gente pode traçar uma comparação com a performance de Marina Abramović, Light and Dark, principalmente com os tapas, né? Mas também trazendo essa questão de movimentos e gestos do cotidiano, movimentos absurdos, às vezes aleatórios, às vezes não pensados. Obviamente com a obra de percussão isso é muito bem claro, né? Com a partitura isso é muito bem detalhado, mas se traçarmos a comparação com essa obra, com esse espetáculo da Marina Abramović, a gente pode perceber esses elementos, tanto
da performance art como do body art, com os tapas e os apertos de mão. Aí aqui a gente chega em uma outra área que Nath Kalan vai falar um pouco mais, que é a música cênica, né, com alguns exemplos que ela com certeza vai trazer, onde a gente pode perceber tanto essa modalidade da performance, a gente pode ver a música junto com o teatro, junto com a coreografia, junto com a fala, junto com, às vezes, gestos absurdos, né? E também o que ela vai mencionar um pouco sobre obra aberta, que a gente pode também começar a visualizar nessas obras, principalmente da música cênica, principalmente desse novo repertório, né? Desse repertório contemporâneo para percussão. Agradeço a oportunidade e fiquem com Nath Kalan. Olá, como o Akin muito bem colocou, eu gostaria também de agradecer à professora Luciana, ao Viva Música, essa oportunidade e agradecer muito a apresentação do Akin, que esclareceu para a gente, trouxe com tanta clareza a questão da performance, né? E permitiu que a gente estabelecesse essa conexão com a música cênica ou teatro instrumental. Eu vou começar deixando claro aqui que eu estou me referindo a um recorte específico da música ocidental, nascida em meados do século XX, e que essa terminologia ela ainda não é unânime entre todos os pesquisadores. Existem alguns pesquisadores que gostam de utilizar teatro instrumental, alguns outros música cênica, dentre outras terminologias, mas eu vou me referir aqui especificamente usando mais comumente, né, mais geralmente, música cênica. Eu também utilizo bastante teatro instrumental e música cênica, que se trata do hibridismo. Então, fazendo um link com o que o Akin nos apresentou sobre a questão da performance, né? Ele trouxe tanto essa questão do hibridismo, da mescla, né? Da miscigenação, da mistura de elementos que ocorrem simultaneamente na performance. E a música cênica ou teatro instrumental é isso, é a mistura de ações musicais com ações cênicas ocorrendo simultaneamente e, sobretudo, se dando através do mesmo performer. Então, nós temos, por exemplo, porque tem uma linha tênue entre a ópera e a música cênica, inclusive a terminologia de música cênica que muitas vezes é empregada pelos cantores, né, se referindo a questões da ópera, mas na música cênica na qual nós estamos nos referindo aqui, no teatro instrumental, as duas ações estão sendo feitas pelo mesmo performer. Na ópera a gente tem muitas vezes os cantores que estão cantando e encenando e são acompanhados por uma orquestra, por exemplo. E na música cênica ou no teatro instrumental, esse performer ele está fazendo os dois atos simultaneamente, interpretando um personagem ou trazendo elementos. O que eu gostaria de dizer também é que esses elementos não são única e exclusivamente teatrais, eles são cênicos de uma maneira bem ampla e generalizada. Nós podemos ter elementos de dança, trazendo elementos de coreografia, de mímica, de circo, de religiosidade, gestos que não são os habituais, gestos que não são os únicos gestos necessários para a execução daquele instrumento, mas que passam a ser utilizados com uma intenção cênica. E essas ações cênicas podem ser as mais variadas, chegando até a uma questão teatral, por exemplo, como elaboração mesmo, interpretação de personagens, criação de personagem, e aí com fala. Texto, utilização de texto, de canto, de voz, enfim. É desse recorte que eu vou me referir aqui, que eu vou trazer para vocês, tá bom? Como o Akin colocou, John Cage é uma figura central, é uma figura fundamental. Então, o Akin já falou um pouco, então eu vou trazer aqui brevemente alguns elementos sobre o Cage, que ele foi revolucionador, o seu nome está atrelado a novas explorações sonoras e performáticas. Também vale ressaltar que ele se dedicou ao estudo do Zen, do silêncio, e o seu nome está também atrelado, então, à inclusão de ações teatrais
nas performances musicais, né? Sua figura está relacionada ao surgimento de happenings, performances e aí a música cênica ou teatro instrumental. Eu deixo aqui uma indicação de leitura de um site para vocês lerem um pouquinho mais sobre o Cage e coloco como exemplo a performance do próprio Cage de uma música sua que se chama Water Walk. Vamos assistir. De acordo com Santos 2017, Living Room Music, de Cage, pode ser considerada a primeira obra de música cênica, ou teatro instrumental. Então, o Akin também falou desta obra, e é uma obra dividida em 4 movimentos, e eu separei aqui um trechinho de um dos movimentos, que é o movimento no qual os performers usam o texto, usam a fala. Então, vamos assistir um trecho. Então, o teatro musical pós-1960, aí a gente já está falando já então, né? O teatro musical integrou as investigações composicionais das vanguardas musicais, né? Ele procedeu a uma renovação de perspectivas que abarca sonoridades e técnicas que foram desenvolvidas na década de 50 para expandi-las na direção de exploração de elementos não só sonoros da performance musical. Essa é uma citação de Oliveira, de 2019. A partir de então, muitas composições, muitas criações passaram a ser dedicadas, sobretudo, no meu caso aqui, vou me referir ao repertório percussivo. Então, de teatro instrumental ou música cênica dedicadas para os percussionistas. Aqui eu enumerei, coloquei alguns exemplos importantes. São obras emblemáticas, significativas dentro do repertório percussivo. Nós temos Dressur e de Maurício Kagel. E esses nomes também, vale a pena dar o destaque, que esses nomes são compositores que se dedicaram bastante ao repertório de música cênica para os percussionistas, né? Então, Le Corps à Corps, Graffitis, Le Guetter des Sons, Retrovilles, de Apergis, Corporel, Touché, Dialogue Uber-Ert, de Globocar. A gente vai falar um pouquinho mais sobre essas obras daqui a pouquinho. Musique de Table, Silence Must Be, de Thierry Demey, também vamos falar. Vice-versa, que foi uma obra que o Akin trouxe para a gente também. E no Brasil, Bravo, A2, de Tim Rescala, Mãos, Pôr no Ritmo e Tolimpeza, de João Dalga Larrondo. Então, eu separei alguns exemplos aqui para a gente ouvir, e eles são exemplos que nos remetem a esses elementos de origens distintas, como eu tinha acabado de mencionar, que pode ser elementos do circo, da mímica, da dança, do teatro. Então, o primeiro exemplo que eu vou colocar, a Musique de Table, ele tem uma clara relação de dança, parece uma coreografia para as mãos. O Thierry Demey coreografou uma dança para as mãos, ritmicamente, partiturou, criou, né? Tem uma questão com a notação musical, que eu também vou falar daqui a pouquinho. Então, vamos assistir um pequeno trecho de Musique de Table. Touché, de Vinco Globocar, a gente tem uma clara relação já com textos teatrais, pois o compositor utilizou trechos da Vida de Galilei de Bertolt Brecht. Então, é uma obra na qual o compositor selecionou alguns trechos dessa obra de teatro, que é muito importante, né, de Bertolt Brecht, e
ele cria uma relação, um pentagrama, mais do que um pentagrama, na verdade, porque são 13 fonemas, e ele estabelece uma relação na qual o percussionista vai poder escolher os instrumentos que ele vai tocar e buscar essa relação entre um fonema com algum instrumento. E depois dessa relação estabelecida, ela segue fiel durante toda a apresentação. Então, o performer, toda vez que disser aquele fonema, percute exatamente o instrumento escolhido. Vamos assistir um trechinho de Galilée. Il n'y a pas de doute, mettez jouer au tube, c'est que tu vois, prouve qu'il n'y a pas de différence entre le ciel et la terre. Aujourd'hui, nous sommes les 10 janvier. Touché. E por fim, aqui embaixo, a gente também vai ter um trechinho de Corporel, que eu até coloquei aqui como um destaque, que ela não é uma música só para músicos ou uma música só para os percussionistas. Enfim, ela é uma música na qual um ator ou qualquer pessoa, um bailarino, qualquer performer que quiser performá-la, pode pegar a partitura, entender a sua notação, porque ela não é uma notação exclusivamente musical, a gente vai falar sobre notação, então, e ela pode ser performada, porque é para ser percutida no seu próprio corpo. Vamos assistir um trechinho de Corporel. Como eu falei bastante e é importante destacar, tem a questão da partitura, da notação, porque esse recorte que a gente está dando, a gente está destacando e estudando as obras que tradicionalmente são escritas por compositores e depois o performer pega essa partitura e vai fazer realizar, né? A fruição, vai fazer a sua interpretação, a sua performance com essa partitura. Então, é necessário que exista uma forma nova de notar, alguma possibilidade para que o compositor possa se comunicar com o performer. E aí nasce a necessidade de novas notações musicais. Ou notações cênicas, notações gestuais, notações que façam com que o intérprete performer consiga compreender do que o compositor estava se tratando. Aqui eu trouxe um recorte para vocês da primeira página de Corporel, do Globocar. Então, o percussionista ou, enfim, o performer, né, seja ele quem for, começa com as mãos sobre a face, uma mão caminha em direção ao pescoço, a outra mão caminha em direção ao crânio. Nessa primeira linha aqui de cima é o que é para ser realizado com a voz ou com a boca. Então, vendo a bula, a gente sabe que esse sinalzinho de mais é para começar com a boca fechada e o ozinho ou essa bolinha é para ir abrindo a boca. Então, tem um resultado que fica direcionado nesse sentido. A gente sabe que é disso que o compositor estava falando. Ele deixa até aqui, ó, nesse caso, claro que 1 centímetro está se equiparando a 1 segundo de execução. Então, você tem uma ideia aqui na folha de A4, quantos centímetros vão ter uns 4 centímetros, isso daqui vai durar uns 4 segundos. E por aí vai. Aqui são só alguns exemplos de notação musical que eu trouxe para a gente observar. Já alguns compositores utilizam uma escrita, digamos assim, literal, né? Escreve literalmente o que ele quer que seja dito. No caso aqui, o personagem que está, né, o Gustavo, que está conversando com a Soninha. Soninha, não começa, Soninha. Então, ele deixa literalmente escrito o ritmo em que ele quer que o texto seja dito e embaixo o instrumento, né, o ritmo a ser tocado na múltipla percussão, porque essa obra, o A2, é para múltipla percussão e para um duo, né, para 2 percussionistas.
Diante de tantas notações novas, em muitos casos o que se faz necessário é a utilização de uma bula, na qual o compositor consiga expressar e dizer, olha, tal símbolo é para realizar tal ação. Então é para bater a palma assim, ou é para colocar a mão em tal posição. Então eu trouxe aqui um exemplo, só para vocês darem uma olhada, da bula de Silence Must Be. Então, são vários sinais diferenciados e no qual o compositor explica a que se refere cada um deles. Essa aqui é a partitura de Musique de Table. É para um trio, né? Como a gente viu um trecho. Então, cada percussionista acompanha o seu pentagrama e aí a gente tem, olha, símbolos muito diferenciados, mas de acordo com a bula, o performer decora o que significa cada um desses símbolos e depois executa. Eu deixo aqui disponível alguns exemplos que eu não vou nem colocar para tocar durante a aula, mas para todos os que ficarem interessados, podem voltar, pausar essa apresentação e acompanhar aqui esses exemplos. Tem bravo, vice-versa e A2. E aí eu vou terminar falando um pouquinho sobre os elementos de obra aberta. Então, de acordo com um estudo que eu venho desenvolvendo, inicialmente mais dedicado ao modelo teórico de obra aberta de Umberto Eco, aconteceu historicamente também ali, né, em meados do século XX, de alguns compositores passarem a utilizar esta característica de deixar a obra entre aspas, inacabada, de permitir que o performer e o intérprete traga os seus elementos de escolha, fazendo com que as obras sempre possam ter, no final das contas, resultados sonoros distintos, diferenciados. E esse é o caso de Touché, que é uma obra de música cênica do repertório percussivo e também, então, uma obra aberta. Porque, olha só, o percussionista ele pode escolher os instrumentos em que ele vai tocar, como eu disse lá atrás, são 13 fonemas, só que o percussionista escolhe 7 instrumentos, porque em 6 instrumentos ele escolhe 2 alturas, 2 regiões, a borda e o centro, enfim, o que lhe convir, porque, na verdade, os instrumentos, as escolhas são tão amplas, né, que vai depender de qual instrumento que esse percussionista escolheu. E então são muitas possibilidades sonoras, porque cada performer que for realizar a execução dessa obra, que for performar essa obra, vai acabar trazendo um resultado sonoro muito distinto, porque a montagem de múltipla percussão já é muito distinta. E aí a escolha da região do instrumento a ser percutida também é livre. É o percussionista que vai escolher. A escolha de qual parte da mão que ele vai utilizar para percutir esse instrumento também é livre. Se ele vai usar a ponta dos dedos, a região central da mão, ou os dedos todos, enfim, a forma de tocar a mão fechada, a mão aberta. Todos esses elementos somados vão dando uma característica de abertura para essa obra. A escolha da forma de interpretação dos personagens. Como eu disse, ele traz o texto do Bertolt Brecht, né? A Vida de Galilei, então, e são vários personagens que são apresentados durante a obra. O próprio performer é o narrador que narra Galilei, e a partir disso ele fala o texto do Galilei e depois da Madame Sarti, Andrea, enfim, de inúmeros personagens, e toda essa forma de interpretação também fica a escolha do performer. Então a gente vai tendo elementos que vão tornando essa obra uma obra aberta. E aí eu encerro deixando como primeiro link de audição a obra Touché inteira, para que vocês possam ficar com esses exemplos mais claros do que se trata a música cênica ou teatro instrumental para percussão, e um exemplo também de obra aberta. Eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade ao Viva Música, e também quero deixar claro que se vocês tiverem dúvidas e se tiverem interesse, quiserem conversar sobre música cênica, teatro instrumental, obra aberta e performance, podem procurar a mim ou a Kim. Nós estamos à disposição de vocês e ficamos muito felizes com a oportunidade de participar do Viva Música. Obrigada.